E nós seguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio de Janeiro e agora vamos direto a Brasília, capital federal, para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, boa semana para nós, hein? Bom dia, como você lembrou, hoje começa o verão e eu queria lembrar também que nesse momento, aliás, no fim da tarde vai dar para ver quando o sol estiver na altura do pôr do sol, na altura do horizonte, Saturno, Netuno e a Terra alinhados. É verdade. Hoje, aliás, começou o verão agora há pouquinho, há pouco mais de 2 horas, às 7 horas e 2 minutos da manhã de hoje. Vamos para as nossas temáticas do dia. E há pouco, Colombo. Oi. E há pouco percebi que você fala inglês. Quando você falou em dinheiro salvo. Save money. Save money é a melhor dica do momento, né? Vamos lá então, Alexandre, para os nossos assuntos de hoje, começando com uma entrevista exclusiva dada aqui pela CNN, para o programa CNN Séries Originais, pelo hacker Delgatti Neto. Ele disse que a Operação Lava Jato tinha como um de seus objetivos prender os ministros do Supremo, Dias Toffoli, que era o presidente da Corte, e Gilmar Mendes. Nós separamos aqui um trecho da fala de Delgatti. Eles queriam, eu não acho, eles queriam. Inclusive Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Por que você acha que eles queriam chegar? Eles tentavam de tudo para conseguir chegar ao Gilmar Mendes e o Toffoli. Eles tentaram falar que o Toffoli reformou o apartamento e que queriam que a OAS delatasse o Toffoli. Eles quebraram o sigilo do Gilmar Mendes na Suíça, do cartão de crédito, da conta bancária dele. E eles odiavam o Gilmar Mendes. Eles só falavam mal do Gilmar Mendes o tempo todo. Bom, o Delgatti, para quem eventualmente não se lembre, foi entrevistado pelo nosso apresentador Caio Junqueira, é o hacker de Araraquara. Ele ficou conhecido como o hacker de Araraquara porque divulgou conversas privadas de procuradores da Operação Lava Jato com o ex-juiz Sérgio Moro. Delgatti disse também durante a entrevista que, pelas conversas de ministros do Supremo, era possível concluir que alguns deles tinham a intenção de ajudar a operação dentro da Suprema Corte. As mensagens capturadas pelo hacker foram entregues ao jornalista americano, fundador do site The Intercept, Glenn Greenwald. Delgatti afirma que chegou até o jornalista por meio da ex-deputada, ex-candidata à vice-presidência da República, Manuela Dávila. Alexandre, de que forma a gente deve interpretar essas declarações aí do hacker de Araraquara, de que a Operação Lava Jato teria como alvos, objetivos, troféus, ministros do Supremo Tribunal Federal? Bom, ele disse na entrevista também, quando vê a mãe dele, sai correndo, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar as pessoas, né, que dentro das garantias e deveres, direitos, deveres individuais, coletivos, garantias fundamentais, está no artigo 5º, a linha 12, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, etc, etc. Bom, então se trata de alguém que rompeu a carta maior da Constituição para escutar a conversa dos outros, né? E é cometimento de crime contra até a Constituição, não precisa nem entrar nos códigos penais, né? E aparentemente, pelo que diz, houve até uma certa conspiração, né? Segundo lugar, a credibilidade também bate aí nessa história de prender, né? Como é que alguém vai prender um ministro do Supremo? Bom, em primeiro lugar, o ministro do Supremo tem que ser flagrado em delito de crime comum. Diz o artigo 301 do Código de Processo Penal que qualquer do povo pode prender em flagrante quem estiver cometendo crime. Tudo bem, né? Mas ainda assim essa prisão vai ter que ser submetida aos seus pares. Se alguém acusar o ministro do Supremo de crime de responsabilidade, vai ter que acusar lá no Senado. Aí é uma conversa enorme, né, lá no Senado, e termina que não tem pena de prisão, né? Tem destituição e inabilitação por 5 anos. Então, minha mãe e minha avó diziam assim, né? Não merece um tostão furado de crédito, né? Então, tudo que ele disse, sinto muito, eu não posso acreditar. Uma que, se eu acreditasse, eu estaria estimulando os hackers por aí, né, a contar histórias. Então, é isso.
Então, vamos ao Rio de Janeiro agora, Alexandre, porque o prefeito eleito da cidade, Eduardo Paes, que toma posse agora no dia 1º de janeiro, e o governador de São Paulo, João Dória, assinaram um termo de cooperação para aquisição da vacina Coronavac. Eduardo Paes foi às redes sociais e reafirmou que considera ideal um plano nacional de imunização, como ele tinha dito ao presidente da República, Jair Bolsonaro, no encontro que tiveram na semana passada, mas que está preparando a rede de saúde para atender os cariocas com a maior brevidade possível e sem riscos. Paes disse acreditar que a imunização comece no Rio de Janeiro no fim do mês de janeiro. O governador paulista, João Dória, também foi às redes sociais para falar sobre a formalização dessa parceria. Inclusive, divulgou um vídeo em que ele afirma que o Brasil tem pressa para salvar vidas. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre esse acordo de cooperação que o governo de São Paulo tem estabelecido com algumas prefeituras e governos estaduais. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do DEM, também assinou um acordo parecido. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD. Alguns governadores têm manifestado interesse. Agora esse acordo com a prefeitura do Rio. É um acordo que compete com o Plano Nacional de Imunização ou é uma garantia que os gestores pretendem ter, caso alguma coisa não saia como planejado? É algo paralelo que o governador de São Paulo está fazendo, por exemplo, garantindo a vacinação dos cariocas, o governador de São Paulo, né? Ele fez esse acordo com Eduardo Paes, depois de ter ido a Guarulhos esperar o avião que estava chegando com as vacinas do Butantan, que fica em São Paulo, né? Aí no Rio fez um acordo de uma vacina que ainda não está certificada pela Anvisa, com um eleito que ainda não é prefeito. Ele está avançando, ele está apressado, né? Parece que está em duas campanhas, né? A campanha da vacina e a campanha eleitoral, né? Mas, enfim, se tudo der certo, ele vai receber aplausos, né? Se a vacinação toda, se tudo isso que ele está montando ainda, numa espécie de castelo de cartas, porque ainda não tem a certificação, enfim, as coisas ainda não há a vacina, né? A vacina está em ser, a vacina ainda não está com a história da bola, né? Está todo mundo em campo, a plateia sendo estimulada, mas a bola ainda não foi certificada pela FIFA e estamos à espera. Se tudo der certo, ele faz também um esforço na campanha número 2. Agora, isso não pode atrapalhar o Plano Nacional de Imunização, Alexandre? Porque o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse, olha, as coisas têm de ficar concentradas no Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde é quem vai identificar quais são os estados prioritários, aqueles que precisam da vacina com maior rapidez, aqueles que podem aguardar um pouco mais, quais vacinas serão incorporadas ao plano. Essa correria paralela não pode gerar de novo um ruído político que a gente está tentando deixar para trás? Pode, pois é. A mistura de política e mais do que isso, política eleitoral, né, com uma questão grave de saúde. Essa mistura. O ministro Pazuello disse, sim, que isso é algo que é coordenado pela União com a participação, de acordo com o SUS, né? O SUS é assim montado, União, Estados e municípios, todo mundo trabalha junto. São 38 mil postos de saúde, né, administrados lá na ponta, principalmente pelos municípios, né? Agora, tudo bem, se os estados são autônomos, nós estamos numa república federativa, né? Os estados são autônomos. Então, o governador Dória pode fazer isso sim, desde que ele tenha cacife para bancar isso, né? Se ele tiver dinheiro para bancar, ele pode fazer a campanha que ele quiser de vacinação. Bom, ainda falando sobre o governador de São Paulo, João Dória, foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo um aumento de quase 70% dos gastos que o governo do estado prevê para o ano que vem, 2021, com publicidade institucional. O texto, aprovado pelos parlamentares paulistas, prevê aumento de dinheiro para essa área
A ideia é gastar mais de 150 milhões de reais. Para efeito de comparação, neste ano aqui de 2020, com propaganda, com publicidade oficial, foram gastos pouco mais de 90 milhões de reais. A Secretaria de Comunicação paulista confirma a estimativa aprovada pela Assembleia, o aumento também, evidentemente, mas ressalta que mesmo com o aumento, o montante está abaixo da média daquilo que o governo paulista gastou com publicidade oficial nos últimos 10 anos. Eu lembrei agora há pouquinho com o Sidney, não é, Alexandre, que 2021 é o último ano inteiro para gestores gastarem com publicidade. Em 2022 já tem uma série de restrições impostas pela legislação eleitoral. Como é que você avalia esse aumento tão intenso de dinheiro para publicidade oficial aprovado no orçamento paulista? Lembrando que João Dória é constantemente citado como um dos possíveis concorrentes à presidência da República em 22. Pois é, eu fico pensando, né? 150 milhões no ano que vem, será que é para vacinar os cariocas, os belo-horizontinos, os curitibanos, ou é para fazer, bom, está escrito lá, publicidade institucional. Seria um eufemismo para propaganda, né? 90 milhões no ano da pandemia. Agora, no próximo ano, 150 milhões. Eu acho que sim, que se deve fazer propaganda para um sabonete, para uma padaria. Né? Agora, governos, a propaganda dos governos são suas obras, são as atitudes dos governos. É o trabalho do governo pela população. A população sente isso, não precisa de propaganda. A população sente e aplaude, a população recebe. Né? Aí não tem propaganda, não existe, não sobrevive a propaganda enganosa, por exemplo, de algum governante. Não sobrevive, porque está ali a obra. Né? A pessoa sente que foi feito saneamento, as pessoas têm mais empregos porque a economia está sendo estimulada, está todo mundo trabalhando feliz, as praças estão bem cuidadas, né? O imposto está sendo bem aplicado. Essa é a grande propaganda do governo, as suas obras, as suas realizações. Eu estou apenas lembrando isso. Pelo menos 4 ministros do Supremo Tribunal Federal disseram que não vão sair de férias e vão continuar trabalhando nas próximas semanas durante o recesso de fim de ano e de janeiro também. Caso todos entrassem em recesso, como habitualmente acontece, o presidente da Corte, agora Luiz Fux, seria o responsável pela análise de casos considerados urgentes, mesmo os que estão sob relatoria de colegas. Mas os ministros Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes comunicaram à presidência que seguem despachando normalmente durante o recesso. Para que se tenha uma ideia, é a primeira vez que 4 ministros decidem trabalhar durante o recesso nos últimos 15 anos. Alexandre, queria que você nos ajudasse a entender a decisão tomada por esses 4 ministros, se pode ser alguma espécie de retaliação contra o ministro Luiz Fux, para que ele não fique tomando decisões sozinho no Supremo Tribunal Federal, como acontece com outros, ou aconteceu com outros presidentes da Corte durante períodos de recesso? Olha, eu tô em Brasília há 44 anos, inclusive cobrindo o Supremo, e eu nunca vi isso. Né? Parece ser uma rebelião. Vamos esclarecer primeiro que a ministra Rosa Weber é vice-presidente, ela reveza com o presidente essa responsabilidade pelo plantão, que vai de hoje até o fim de janeiro. Né? Mas aí tem esses 4 que se ofereceram, dizendo, Marco Aurélio, por exemplo, disse expressamente, eu vou ficar em Brasília, então eu vou continuar trabalhando. Né? Marco Aurélio tem uma rusga feia com o ministro Fux desde o André do Rap, que está por aí, né? Foi solto por Marco Aurélio, num habeas corpus, baseado no que diz a lei, né? Passados 180 dias ou 90 dias e a justiça não renovou a prisão preventiva, soltou. Bom, e o ministro Fux anulou
anulou e deu uma declaração que desagradou muito a Marco Aurélio, ficaram assim separados. O ministro Gilmar Mendes é conhecido pelos seus habeas corpus, né? E os ministros Lewandowski e Moraes também têm demonstrado aquilo que a gente eufemisticamente chama de ativismo do judiciário. Agora acontece o seguinte, né? O Supremo recebe uma enxurrada de habeas corpus e recebe também muitas ações com pedido de liminar, alegando o periculum in mora, né? Que se não der a liminar, o mal vai avançar, né? Recebe muito. E o ministro Fux, no discurso de posse, fez duas lembranças ao colegiado, aos demais ministros. Olha, a gente aqui está agindo como um tribunal político. Não é o nosso chão tribunal político. Tribunal político é ali, é o Congresso Nacional, que decide as questões políticas. Nós decidimos as questões constitucionais. Os pequenos partidos que não têm voto em plenário estão nos usando como instrumentos deles para bater no governo, né? E outros ministros estão apavorados com a enxurrada de habeas corpus que não ficam no caminho, vão lá para o Supremo, coisas assim, as mais banais, né? E o ministro Fux, então, chamou atenção para isso. E aí, também se diz, né, eu não sei se é ou não é, se diz que aquele 6-5 foi graças ao ministro Fux. Aquele 6-5 que, para a pessoa alfabetizada que sabe ler a Constituição, daria 11-0. Né? Não podem o presidente da Câmara e o presidente do Senado ser reeleitos. Mas acontece de tudo, né? Como a gente viu no julgamento presidido pelo ministro Lewandowski, em que foi desconsiderada a Constituição, né? No julgamento de Dilma. E outras coisas assim quase rotineiras no Supremo. Então, está acontecendo isso, é uma espécie de rebelião. Tomara que o ministro Fux consiga administrar isso, coisa que eu nunca vi, porque eu acho, opinião pessoal de cidadão, que ele tem razão, né? O Supremo não pode ser usado para coisas políticas, para fazer oposição ao governo, né? E nem pode ficar atendendo como se fosse juizado de primeira instância a essa enxurrada de habeas corpus. O Supremo tem que voltar a ser um tribunal constitucional e recuperar toda a credibilidade. Então, Alexandre, uma ótima segunda-feira, uma boa semana para todos nós e até amanhã aqui no Liberdade de Opinião, hein? Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.